Vamos dar início à nossa segunda aula, que vai ser o resumo. Agora é sério, vamos dar aqui uma resumida em tudo que a gente aprendeu. Ore, quem sabe na semana que vem eu dei um resumozinho antes. Tá? Não, mas a ideia é o quê? Não é sério. Olha só, preste atenção agora no que eu estou falando como professor e como alguém que precisa estudar também. Todas as vezes que a gente encontra um ambiente de facilidade, a gente se acomoda no estudo. Então, em nome de Jesus, eu estou falando sério, não vai ter mais prova do nível daquela que teve. Nada contra aquela, no sentido assim, mas aquela ficou muito, né? E aí a ideia não é essa. A ideia não é reprovar ninguém, não é mostrar que uma pessoa não sabe, mas a ideia também não é igual algumas pessoas que você deixa a apostila na igreja durante a semana inteira. Essa não é a ideia também, né? Só vem para a aula, aí deixa a apostila na igreja e vai para casa. Isso já me faz entender o quê? Que essa pessoa não estuda nada em casa. Entendeu? Então a ideia é o quê? Que você leve sua apostila para casa. Então, se eu fosse você, olha só, apostila, um monte de gente aí, né? Já tipo assim, a minha ficou. Nem pega na apostila em casa. Então a ideia é o quê? É o contrário disso. Porque, gente, preste atenção. A gente dá aula aqui e tem coisa que vai passando de forma corrida. Não é uma aula por causa do tempo que nós temos e da quantidade de aulas. A gente não pode ficar parando para tirar dúvida. Então, você tem que levar a apostila para casa. Para você estudar, para de repente você olhou ali, viu alguma coisa, não entendeu, vai lá, pesquisa aquela palavra que de repente a gente não conseguiu explicar aqui, não deu tempo. Então, a ideia é que você estude em casa. Então, se eu fosse você, eu não deixava sua apostila em casa essa semana. E nem nunca mais. Na igreja. Porque a partir da próxima prova, o negócio vai dar uma estreitada. Não para, como eu falei, para mostrar que não sabe mais. Não. Simplesmente para você não ficar acomodado. Amém? Amém? Então pode ir lá no início da sua apostila. Vamos dar aqui uma... Lá no início da nossa apostila vai falar sobre o quê? A unidade de Deus, amém? Está falando sobre a unidade de Deus. E aí, por que é importante a gente entender a unidade de Deus? O último versículo que nós lemos ali, se o Carlos quiser pôr de novo, inclusive na minha Bíblia, em todas as minhas Bíblias dá versículo 13, e em outras Bíblias dá versículo 14. 2 Coríntios 13, quem o último versículo é 13 e quem é 14? Tem uma versão que é 14, né? Em todas as minhas versões que eu tenho é 13. Cadê o Carlos? Está ali não? Não, então fica tranquilo, fique em paz, pode resolver aí. 2 Coríntios 13, 13 ou 14, dependendo da sua Bíblia aí, vai dizer o quê? O amor de, a graça de Jesus e a comunhão com o Espírito Santo. Por que nós precisamos entender a unidade de Deus? Porque tem gente que fala assim, Deus Pai é carrasco, Deus Filho é gracioso e o Espírito é da alegria, da comunhão, como se ele se separasse dentro do seu caráter. Então é bom a gente entender a unidade de Deus. Por exemplo, Jesus é conhecido como um Deus que ama a gente, sim, que se deu por nós em sacrifício, sim, um cordeiro manso, que vai para o matadouro como? Mudo, como ovelha muda. Mas lá em Apocalipse, fala que Deus vai derramar a ira do cordeiro. A ira do cordeiro. Então, por que é importante nós entendermos a unidade de Deus? Para a gente não pensar que as características, que os atributos de Deus se dividem nas pessoas. O Pai, o Filho e o Espírito. Não. Jesus é bom? Sim ou não? Mas ele se ira. Jesus morreu por pessoas? Sim ou não? Mas ele vai mandar pessoas para o inferno. Sim? Sim. Então, é importante a gente entender a unidade de Deus nesse aspecto. De quê? De que o caráter de Deus não é dividido no Pai, no Filho e no Espírito. Não é dividido nas pessoas. O caráter de Deus é o caráter de Deus no Pai, no Filho e no Espírito. Então, não dá, o Espírito Santo é meu amiguinho.
Jesus, não, a unidade de Deus. Deus é único, ele é unido. Então, o Deus que é amor é um Deus que também é fogo consumidor. Um Deus que é longânimo também é um Deus que é justo. E não existe, como nós já falamos também, um atributo maior, não, o amor é superior à justiça, a ira não. Todos os atributos de Deus são nivelados de forma igual. Então, Deus é único, não divida. No aspecto, Deus não divida. Não, eu gosto de Jesus, porque Jesus morreu na cruz. E Deus eu não gosto, não, porque Deus, no Antigo Testamento, amava ver um derramamento de sangue. Não. Então, Deus é unido. Amém? E a gente precisa entender a unidade de Deus. Lá embaixo a gente vai começar a ver que já vai começar a falar sobre a Trindade, no sentido de, aí eu quero que você abra a sua Bíblia de novo, novamente, a gente está só resumindo. Vai lá em Mateus capítulo 3. Reforçar essas coisas aqui, né? Como diz o Vanvan, não peguei nada, né? Estava malhando, né, Vanvan? Mateus 13, Mateus 3, 13. Então, no batismo do nosso Senhor. Então veio Jesus da Galiléia ter com João junto do Jordão, para ser batizado por ele. Mas João opunha-se-lhe, dizendo: eu careço ser batizado por ti, e vem tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. E sendo Jesus batizado, logo saiu da água, e eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz do céu dizia: este é meu filho amado, em quem tenho prazer, em quem alegra o meu coração, em quem me compraz, dependendo da tradução. Então, Trindade. No Antigo Testamento, aqui nós vemos, esse é um dos textos que mais dá força para o sentido Trindade. Por quê? Porque de forma bem clara e explícita, a gente vê a divisão das pessoas aqui. A gente vê que o Pai continua na eternidade, falando sobre o Filho, que estava sendo apresentado por João Batista, como um Deus, porque os versículos que a gente lê a partir do 13, ali João Batista está reconhecendo a divindade de Jesus. Por quê? Porque ele fala assim, quando Jesus chega e fala assim, me batize, João Batista diz o quê? Eu careço ser batizado por ti. O que João Batista está dizendo? Cara, não é eu não posso batizar Deus. É Deus quem me batiza. Então, a gente não está vendo o reconhecimento de Jesus como Deus só na eternidade. Não, tem uma voz da eternidade dizendo, esse é meu filho amado, em que alegra o meu coração. Mas na terra, o amigo do noivo, o amigo de Jesus, João Batista, está dizendo assim, ó, esse cara, é ele que vai batizar a gente com o Espírito Santo e com fogo. Então a gente vê o Pai na eternidade, o Filho sendo reconhecido pelo profeta que preparou o caminho, e a gente vê o Espírito nas regiões celestiais, descendo para capacitar, é importante a gente entender isso, descendo para capacitar Jesus Cristo para o ministério. Porque se a gente for dentro do contexto de Lucas, a gente sabe que Jesus Cristo já tinha o Espírito Santo no ventre de Maria. Lembra? Lá em Lucas 1, quando Maria sobe a casa de Isabel, aí quando Isabel fala assim, Pai do Senhor, Maria. Maria fala, Pai do Senhor, Isabel. Quando elas tocam a mão, Isabel fala que o Espírito sacode os dois dentro dele. Então, Jesus já tinha o Espírito Santo. Mas naquele cenário ali, Jesus está se cumprindo um salmo de versículo 2. Põe aí para a gente entender esse salmo. Salmo verso 2. Deixa eu só olhar o versículo aqui certinho. Abre também na sua Bíblia ou anota aí. Salmo 2, verso de número 4. Do 4 em diante aí. Aquele que habita nos céus se rirá, o Senhor zombará deles. Então lhes falará na sua ira, e no seu furor os confundirá. Eu, porém, ungi o meu rei sobre o santo monte de Sião.
recitarei um decreto. Isso aqui é uma profecia. Ele está dizendo assim: uma hora eu tornarei público quem é o rei que eu ungi no meu santo monte. Porque você sabe que Deus age no tempo da eternidade. Então, Deus está falando aqui e essa palavra sempre tem validade. Deus é falando para você. Então, por mais que Deus estivesse falando aqui, há muito tempo antes do nascimento de Jesus, ele falava como se aquilo já tivesse acontecendo. Você vê a conjugação verbal. Ele diz: eu ungi o meu rei no meu santo monte. Jesus nem era nascido, mas para Deus isso era indiferente. Amém? Então, no versículo 7, ele diz assim: recitarei um decreto, que é a mesma palavra, deixarei claro, tornarei público. É quando alguém conta um segredo. Amém? Está entendendo? Então, ele está dizendo assim: recitarei um decreto. O Senhor me disse: tu és meu filho, hoje eu te gerei, pede-me, eu te darei as nações por herança e os confins da terra por tua possessão. Tu os esmigalharás com a vara de ferro, tu os despedaçarás como um vaso do oleiro. Então, lá em Mateus 3, está se cumprindo esse texto. Deus, quando ele fala assim: este é meu filho amado, ele está tornando público para as pessoas que Jesus é o filho dele, que Jesus é o Messias, que Jesus é o filho gerado no sentido de é esse que vai remir a terra, é esse que vai zombar. Quando a Bíblia fala assim: e ele se rirá dos seus inimigos, não é no sentido de Jesus vai rir das pessoas. Jesus e Deus está rindo de quem? Satanás. Amém? Lá em Colossenses a Bíblia fala que Jesus, com o seu sacrifício, os humilhou publicamente, triunfando sobre eles. Então é bom saber que o nosso Deus está dando risada do diabo mesmo, porque ele já venceu o diabo na figura do Filho, e nós já estamos guardados por esse sacrifício e nunca mais retrocederemos naquilo que cremos. Amém? Então ali a gente está vendo o quê? Um decreto sendo anunciado. Como é que nós sabemos que é um decreto que está sendo anunciado? Por exemplo, lembra lá quando Moisés nasce, Satanás não muda de estratégia, como nosso pastor Luiz Hermínio diz. E aí o que acontece? Ele manda matar as crianças de quê? De 2 anos para baixo. Quando Jesus nasce, por causa da visita dos reis magos, dos reis magos, até ao rei desviado, que representava o diabo ali também. Aí ele fala que é nascido o Salvador, e eles estão indo lá adorar o Salvador, mas aquele rei não sabia qual criança era. Então, o que ele faz para tentar matar Jesus? Ele manda matar as crianças de 2 anos para baixo. Então, ainda que Satanás sabia que Jesus tinha nascido, por causa de todo aquele cenário, ele não sabia que Jesus era o Filho de Deus. Então, ele via Jesus crescendo, mas não estava anunciado publicamente. É anunciado publicamente quando? Lá em Mateus 3. Quando Mateus 3 está acontecendo ali, quando Jesus batiza, aí Deus vem falar assim: ó, esse aí que você tentou matar quando ele era criança, esse é o Messias, esse é meu filho amado, em quem eu vou dar todas as gerações para ele. Ele está me pedindo todas as gerações, todas as ações. E ali Deus está tornando público um decreto que estava oculto. Amém? Então ali nasce uma das maiores forças em textos bíblicos sobre a Trindade. E é o quê? O Pai na eternidade, o Espírito descendo para capacitar, e o Filho já como Deus na terra, porque Jesus já era Deus. Aleluia! Então, Trindade é isso, a gente entender que esse Deus, trino e 3 pessoas, tem um plano, e esse plano não vai falhar. Tem um plano, ele não falhou, melhor dizendo, esse plano não falhou, e nós estamos guardados dentro desse plano da Trindade Santa. Amém? Pula a página aí. Os fundamentos bíblicos da Trindade. Abre aí, Mateus 28, verso 19. Hã? 28, 19 de Mateus. Mateus 28, 19. Ali, ó. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as, batizando-os. Lembra que eu falei que quem batiza é Deus? Então, por isso que João Batista teve aquela repulsa em batizar Jesus. Portanto,
e de fazer discípulos de todas as nações, batizando-as em nome de quê? Espírito Santo. Então, se é Deus quem batiza ali, a gente está vendo a Trindade dentro desse aspecto. Ele fala do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A gente vai vendo que existem fundamentos bíblicos para sustentar aquilo que cremos. Porque nós não podemos crer sem conhecer. Nós cremos a partir do conhecimento. Amém? Fé não é eu creio de forma vazia. Não. Hebreus capítulo 11, verso 3, a Bíblia diz: porque pela fé nós entendemos que o mundo foi criado pela palavra de Deus. Então a Bíblia está aqui para fundamentar aquilo que você acredita, aquilo que eu acredito. Eu não posso falar, igual um dia, né, a Natália me perguntou, eu conversando com o Carlos sobre isso, o Carlos abriu minha mente. A Natália falou assim: pai, se alguém chegar para mim, igual a gente ouve muito aí, alguém chega para a gente e fala assim, a gente vê muito de pessoas católicas, elas falam o quê? Deus é um só. Ela está errada? Não. Mas aí eu falei: e aí, Carlos, como é que a gente reage diante de uma pergunta dessa? Aí o Carlos falou assim: a gente devolve essa pergunta. Devolve uma pergunta. Tá, se Deus é um só, quem é o seu Deus? Sim ou não? Porque se a pessoa fala que Deus é um só e ela está certa, eu preciso conhecer que Deus é esse um só. Sim ou não? Então, quando a gente fala do aspecto trindade, a gente precisa ter fundamentos bíblicos. Por quê? Porque a gente não crê a partir de sofismas, a gente não crê a partir de experiências, a gente crê a partir das Escrituras. Se Deus se revelou através das Escrituras, se eu, por exemplo, eu quero crer, não, eu creio em salvação, eu preciso assistir salvação a partir das Escrituras. Eu creio que o homem pode ser transformado, eu tenho que ver essa transformação a partir das Escrituras. E a Escritura faz isso, ela fundamenta, ela convence, ela é a base da nossa vida. Irmão, tem um videozinho da Camila Barros, a Samanta até postou outro dia. Eu achei fantástico, eu não vou saber falar. Sei que o cara é um escritor? Quem viu o vídeo que ela falou? Acho que o cara é um escritor, tinha uma biblioteca aí. Eu sempre esqueço o nome desse cara. Alguém viu? Você conhece? E aí perguntaram para ele assim: e a Bíblia? A gente vai colocar onde? Na biblioteca. Quem que é o cara? Eu não lembro. Eu não lembro o nome. Só que aí perguntaram para um cara que tinha uma biblioteca, que estava abrindo uma biblioteca. E aí, vamos colocar a Bíblia onde? Ele vai e responde assim: qualquer lugar que você colocar. Pode pôr em qualquer lugar. Aí ele começa, aí ela explica, né, que parece que ele não estava dando moral para a Bíblia. Só que aí depois ele explica: ó, se você colocar ela embaixo, ela vai ser o fundamento de todas as coisas. Se você colocar ela no meio, ela vai ser o centro. Eu estou tentando resumir aqui dentro daquilo que eu estou lembrando. Vai ser o centro de toda a sabedoria. Se você colocar ela em cima, ela vai ser a mãe de tudo que a gente sabe. Moral da história: a Bíblia é o fundamento mais fidedigno para a gente acreditar. Mais fidedigno é a palavra de Deus. Por isso que a gente precisa ter fundamento da Trindade. Ah, eu creio na Trindade. Por quê? Porque a Bíblia me ensina sobre isso. Eu estou fundamentado nas Escrituras. A bênção apostólica, o fazer dos discípulos, a revelação do Filho, o decreto sendo desfeito no sentido de trazendo a revelação daquilo que estava oculto. Então, ide por todo mundo, fazer discípulos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele poderia falar assim: faz em nome de Deus. Estaria errado? Não. Mas a gente não teria força para ter aquilo que quer. Então, em nome de Jesus, irmão, você e eu, nós precisamos crer a partir da palavra. Sua maior segurança é crer a partir da palavra. Sua maior segurança. Você tem noção do que Jesus vem, sabendo que vai remir todas as coisas, e ele vem e fala assim: ó, céus e terra, mas as minhas palavras não vão passar. Então nós precisamos entender o quê? Que os fundamentos bíblicos da Trindade existem. E aí a gente precisa estar com eles assentados no nosso coração. Fazer discípulos é criar pessoas, é formar pessoas parecidas com Deus, parecidas com Jesus, parecidas com o Espírito Santo. Então isso é fazer discípulo. Ele não falou assim, não, porque, por exemplo, a gente hoje fala muito o quê? Não, eu sou discípulo de Jesus. Nós somos discípulos da Trindade. Nós somos discípulos de Deus. Por mais que Jesus tenha vindo com esse cargo, dizendo assim: olha, eu agora tiro vocês de pescar peixes, vocês agora são meus discípulos, vinde após mim, e eu vos transformarei em discípulos. Por mais que ele esteja dizendo isso como pessoa,
no caráter, em Deus, a gente é discípulo de Deus, do Espírito Santo e de Jesus. Amém? Esse é o fundamento que nós temos. Então, a gente precisa assentar isso no nosso coração. Ah, por que você crê na Trindade? Porque a Bíblia fala sobre a Trindade. Sim? Sim ou não? Por que você não crê em algumas coisas? Porque a Bíblia não te dá base para crer. Em Hebreus capítulo 9, a Bíblia diz assim, acho que 27, a Bíblia diz assim: ao homem está fadado nascer uma vez só, morrer, e depois disso virou juízo eterno. Então, a Bíblia não dá base para a gente crer o quê? Que eu vim como um passarinho na vida anterior e que eu vou vir como um cachorrinho na vida posterior. Porque a Bíblia não dá base para isso. Não existe esse negócio de reencarnação. Ao homem está fadado. Deus estabeleceu uma única vida. Nasceu, viva ela, me conheça, se arrependa, viva para mim. Porque depois disso, juízo eterno. Se não me conhecer, inferno. Se me conhecer, eternidade com o Pai. Então a gente pode crer. Porque tem crente que de vez em quando crê. Eu acho que na outra vida eu vou querer. Uma vez eu vi um crente falando: na outra vida acho que eu vou querer vir como cachorrinho. Aí eu perguntei: por quê? Ele: não, um cachorrinho de madame. Eu falei: por quê? Porque já viu o cachorrinho de madame? O que o cachorrinho de madame é? Ele tem comida, quando ele levanta, ele fala assim: vai comer, vai deitar. Então só come e deita. É mole. Exatamente, fala igual o André Valadão, vocês não é crente, não. Então preste atenção. A Bíblia vai te proteger de crer nas coisas erradas e vai te assegurar de crer nas coisas certas. Por isso que um cristão que não ama a Bíblia, eu posso falar isso, ele não é cristão. Porque nós precisamos, irmão. Eu não posso falar de um Deus que eu desconheço. Quando tinha lá em Atos 19 um altar, no meio daquela mistura de épocas, um monte de altar, um altar para cada Deus, e tinha lá um bendito altar, e qual que era o nome do altar? Ao Deus. Paulo falou assim: onde eu conheço esse cara? Esse Deus eu conheço, vou apresentar ele para vocês. Agora, se Paulo chegasse lá em Éfeso, antes de conhecer Jesus, ele poderia falar? Não. Ele não ia falar, mesmo conhecendo Deus, ele não ia falar. Por quê? Porque Paulo teve acesso àquele Deus que para ele era desconhecido, que era Jesus. Até então, Paulo conhecia o Yahvé, no sentido, né? O Deus revelado no Antigo Testamento, ele não acreditava em Jesus como Deus. Então, quando ele chega lá naquele aerópago, lá naquele templo, lá onde tinha um montão de altares, ele vê e fala assim: cara, como é que eu vou pregar aqui? Como é que eu vou ensinar aqui sobre o Deus verdadeiro, Deus que conhece? Aí ele vai olhando, o altar de Ana, o altar Baroque, o altar não sei quem. Aí ele vê um altar escrito ao Deus desconhecido. Ele diz: tem um Deus que eu conheço. É a minha oportunidade de apresentar esse Deus para ele. Você não vai apresentar um Deus para alguém que você não conhece. Você não vai, irmão. Você só vai conseguir apresentar um Deus que você conhece. E aprove Deus, quis Deus, por vontade soberana, se revelar através da palavra dele. Então, você tem que ter contato com a palavra de Deus. Você tem que estar fundamentado na palavra de Deus. A palavra de Deus vai aperfeiçoar você. Algumas coisas que a gente crê de forma rasa, de forma superficial, Deus vai lapidando a gente. Já teve coisa da Bíblia que eu entendi com tanta convicção que era uma coisa, e depois ouvindo alguém que é muito mais experiente que eu, muito mais estudado que eu entendi isso totalmente errado. Totalmente errado. Então, a Bíblia fala o quê, irmão? Que a luz de um justo vai o quê? É como uma aurora, vai o quê? Brilhando, brilhando, até um dia chegar a ser perfeito. Porque um dia nós vamos conhecer Deus do jeito que somos conhecidos. É mole. É mole. A Bíblia fala que Deus esquadrinha o seu coração. A Bíblia fala, irmãos, que Deus sabe a próxima palavra que vai sair da sua boca. Deus sabe a próxima palavra que vai sair da sua. E esse Deus, ele está falando que um dia nós vamos poder conhecer Ele como Ele nos conhece. Então, até que esse dia chegue, vamos conhecer Ele na medida que dá. Amém? Então, fundamentos da Trindade, a gente precisa ser fundamentados. Aí no Antigo Testamento, a gente já falou um pouco sobre isso também, como resumo, vamos dar aqui.
né, a gente vê essa trindade se revelando em sabedoria, a palavra de Deus e o Espírito de Deus. Amém? Então, a sabedoria fala de um dos caráteres da pessoa, do Pai. A palavra de Deus, a gente sabe que fala do caráter do Filho. E o Espírito de Deus já está bem claro, está falando do Espírito. Então, no Antigo Testamento, a gente vê muito uma revelação dentro desse aspecto. Quem é a sabedoria? Quem é a sabedoria? Deus. Amém? Quem é a palavra de Deus? O verbo que se fez carne, Jesus Cristo. E o Espírito de Deus, como já está óbvio, né, é aquele que nos dá a conhecer todas essas coisas. Isso é falado como o quê? Como a gente está embaixo, revelação parcial. Amém? Irmãos, preste atenção. Ezequiel, capítulo 47 ou 37? 47, né? 47. Fala sobre medidas de água. Amém? Fala de águas que dão aonde? Tornozelo, depois joelhos, depois lombar, né? Lombos, que pode ser daqui até aqui. Tá? De uma vez eu fui falar com o irmão assim, dá até nos ombros, irmão, não, lombar é só aqui embaixo. Não. Então você procurar o texto, lombar, pega isso aqui tudo. Então está falando até aqui. Até aqui. Amém? E depois? A nada. Quando você olha o texto de forma minuciosa, a Bíblia não fala que ele fica num lugar profundo. A Bíblia fala de um nível, areia, tornozelo, joelho, até os ombros. Quando fala da profundidade, fala assim, lugar que ele ainda não foi. O que isso está querendo ensinar para a gente? Que a gente não pode parar de crescer. E que quando estivermos com a sabedoria nos ombros, lembre, existe um lugar que indo a nado você não vai conseguir ficar. Então, irmãos, de vez em quando você tem que olhar para a sua vida espiritual e questionar a sua vida espiritual. Onde estou na medida de Deus? Onde estou? Se hoje Deus viesse fazer com você o que Deus fez com aquele profeta, Deus ia medir o seu conhecimento, a sua busca, a sua intensidade onde? Não, mis regras até hoje. 10 anos que me conhece. A água está no tornozelo. Fulano ali, 30 anos que me conhece. A água está no joelho. Beltrano está ali, 40 anos que me conhece. A gente tem que ter esse senso, essa preocupação. Se no Antigo Testamento era uma revelação parcial, e no Novo, por exemplo, olha só, nós temos acesso. Imagina a eternidade. Vou pegar o que o Newton falou sobre os anjos. A Bíblia fala que aquilo que a nós foi revelado aos anjos estava oculto. Oculto. Você tem noção do que é isso? Que os anjos não têm acesso a coisas que nós temos acesso. Ou que nós deveríamos ter acesso. Um dia a Jéssica estava dançando aqui, eu sempre uso esse aqui. A Jéssica estava dançando aqui no altar, e a Miriam vê assim, vê anjo, vê demônio, vê um monte de coisa. Tem gente que tem dom, né? O máximo que eu vi até hoje foi um vulto preto no monte. O máximo. Eu não vou me dizer, eu vi isso, eu vi aquilo, eu acredito. Mas o máximo que eu vi foi um dia um vulto preto. A gente estava no monte, eu olhei e vi um vulto preto passando. E aí um dia a Jéssica estava dançando aqui, e a Miriam me chamou no final do culto e falou, pastor, tive uma visão linda e ao mesmo tempo engraçada. Eu falei, o que você viu, Miriam? Tinha um anjo enorme atrás da Jéssica. E todos os passos que a Jéssica dava, o anjo imitava. A Jéssica fazia um passo assim, e o anjo via aí. Por quê? Porque a gente não vê esse ministério de dança se revelando lá na eternidade. É algo real. Então um anjo olha para aqui e fala, isso é novo para mim. Eu não sabia essas coisas, eu preciso dançar com essa menina. Preciso aprender isso aí, porque biblicamente a Bíblia está dizendo que o mistério que estava oculto aos anjos, a nós foi revelado. Então se os anjos estão aqui assistindo a igreja para ter acesso a coisas que a eles estavam ocultas, por favor, valorize a revelação que o Senhor nos deu. Por favor, crie, determine, esmurre o seu corpo. Paulo fala assim, eu esmurro o meu corpo para que eu mesmo não seja reprovado daquilo que creio. Estabelece um ambiente de busca, de conhecimento, de mergulhar nas escrituras, entendendo, sem entender, buscando pessoas que possam te revelar. Não tem gente que ama ter acesso a uma revelação quando Deus fala com ele.
mas odeia quando Deus conta algo para ele através de alguma pessoa. É sério. É sério, gente. Tem pessoas que pegam coisas dos outros, que Deus contou para outras pessoas, para dizer que Deus contou para ela, só para se sentir bem. Irmãos, para com isso, pare com essa soberba. Se você aprendeu algo com alguém, dê a honra a esse alguém. Dê a honra, fala, não, isso aqui eu aprendi com o meu pastor, isso aqui eu aprendi com a minha irmã, isso aqui eu aprendi com o meu filho, Deus usou meu filho e me ensinou isso. Por quê? Porque nós estamos sendo construídos, aprendendo. Tem gente que não aprende mais, por quê? Porque a graça é uma sabedoria. E a Bíblia fala que Deus dá graça aos humildes. E ao soberbo ele para no meio do caminho. Não vem não. Você quer aprender para ficar tirando onda com os outros, para dizer que sabe. Precisa, irmão, honrar as pessoas. Hoje a gente vê muito. O cara vai postar, pega a frase dos pais da igreja e coloca embaixo. Assinado, um exemplo, Miss Heavens. Se a frase não é minha, eu não quer pôr o nome de alguém, pelo menos não põe o teu, cara. Pelo menos não põe o teu. Ah, não quero pôr o nome de ninguém, pelo menos não põe o teu. Nós estamos sendo construídos. Paulo, quando ele está pregando, ele fala assim, o meu evangelho. Ele está falando assim, ó, o cara está pregando o evangelho, mas eu tenho um evangelho que Deus está me contando também. Quando Paulo vai escrever a Santa Ceia, ele faz questão de falar, eu não aprendi com Pedro, conjecturando, ele não fala os nomes. Ele fala assim, mas ele fala assim, eu estou vos ensinando aquilo que eu aprendi de quem? Do Senhor, aquilo que eu recebi do Senhor. O que Paulo está dizendo? Eu não aprendi a Santa Ceia com Pedro. Pedro estava lá, mas não foi ele que me ensinou. Eu não aprendi a Santa Ceia com o João, ele estava lá, mas eu recebi do Senhor, que também vos ensinou. Deus é um Deus que se revela. E às vezes está numa revelação parcial. Fica com raiva disso, eu gosto aqui da palavra. Por favor, quando eu vejo o Luiz Hermínio pregando, chegarei lá, não no sentido de inveja, mas no sentido de é possível. O Deus de Luiz Hermínio é o meu Deus, que é o nosso Deus. E esse Deus ama ver pessoas interessadas nele. Ama ver pessoas interessadas nele. Então talvez você está numa revelação parcial, por isso você não crê direito. Então a gente precisa, gente, em nome de Jesus, buscar mais o Senhor. Precisamos trabalhar isso. Vamos colocar força nisso. Colocar força. Eu estava falando, acho que com alguém, semana retrasada, né? E aquele texto de que quando Jesus fala de João Batista, Jesus fala assim, desde João Batista até agora, aqueles que se apoderam do reino de Deus usam de quê? Força e da violência. Então, quer dizer que a pessoa tem que brigar, ser violento? Não. O que Deus está querendo dizer? Sabe o que é aquele tipo de força? Renunciar às suas vontades para buscar dele. Quando você vê alguém tendo acesso à revelação, pode ter certeza que ele teve uma vida de renúncia. Porque não tem como adquirir conhecimento de Deus sem uma vida de renúncia. Não tem como. Eu sei que a minha experiência não é uma doutrina, mas ela pode ser inspiração. Vê se, pelo menos, não é para se pensar. Quando a gente estava na clínica de recuperação, todo mundo ia dormir na hora do almoço. Eu sempre conto isso. 3 cidadãos ficavam na beira da piscina, lendo Bíblia, quando todo mundo estava descansando. Sabe o que aconteceu com esses 3 cidadãos? Viraram pastor. Os 3. Eu, Remes e Reinaldo. Os 3 com a chamada pastoral. Ah, pode ter coincidência? Pode. Acontece. Mas eu prefiro acreditar com interesse. Eu prefiro acreditar. A Bíblia fala assim, ó, procurai com zelo os dons, mas principalmente o qual? O de profetizar. E não é esse que eu te digo. Profetizar ali é Bíblia. Principalmente procure o dom do ensino, de conhecer as Sagradas Escrituras. Então, irmão, tem gente que Deus capacita, tem gente que vai buscando essa capacitação. Senhor, me dá, eu quero. Deus é um menino insistente, vou derramar uma graça da sua vida. Não fica satisfeito não, cara, com o seu nível, não. Por favor, acredite. Isso é uma coisa que já me atrapalhou, os elogios. Não, pastor, você prega. Já prego mesmo. Quando vê, não está lendo, não está orando, não está buscando, porque fica recebendo elogio. É melhor receber crítica. Sério, irmão? Cuidado. Porque você não está, eu não estou no lugar que nós deveríamos estar espiritualmente. Quando você entende isso, você busca. Se você não entender isso, tem pessoas que eu conheço, irmão, que são hiper,
mega, super talentosa. E se amasse Deus, o quanto Deus os ama, se dedicasse para Deus, o quanto Deus derramou sobre a vida dele. Talvez nem estava aqui mais entre nós. Era pastor de outra igreja. Sério? Sério, gente? Porque a Bíblia fala que existe o tempo que nós somos meninos. Como meninos, precisamos ser tutoriados. Mas existe o tempo que nós chegaremos a homens. Como homens, nós seremos tutores, professores. Como mulher, você vai ser uma mãe de muitas mulheres, uma formadora de discípulos para Jesus. Mas você não vai formar sem permitir que Deus te forme. Não vai. Vai no versículo 18 ali de Mateus 28. A gente não está falando da Trindade ali. A gente falou as palavras de Jesus. Agora olha o 18. E chegando-lhe, falou-lhes dizendo, é o quê? É o quê? Me dado todo o poder onde? Jesus falou isso antes de ressuscitar ou depois? Depois. Por que ele não falou isso antes? Porque ele tinha uma medida para cumprir. Foi-me dado todo o poder nos céus e na terra. Depois ele fala, vai lá, batiza em nome do Pai, do Filho e do... Claro, a gente sabe que não ia acontecer. O plano era perfeito. Mas, possibilidade. Se Jesus tivesse caído antes da cruz, ele poderia falar aquilo ali? Sim ou não? Não. Então, sabe por que a gente não entra em alguns lugares no conhecimento? Porque a gente não paga o preço, entenda pagar o preço, renunciar na medida correta. Deus tem falado muito comigo isso. Muito, muito, muito. Foi uma das coisas que eu falei que ontem de manhã. O Carlos falou um troço para mim. Irmão, acredito, isso aqui vai edificar. O Carlos falou um troço para mim há 3 semanas atrás. Ali. Mais ou menos um mês de crise. Tem mais ou menos um mês que eu estou em crise até hoje. O Carlos falou assim, paizinho, ele me chama de paizinho. Paizinho, eu estava pensando outro dia, a gente nunca renunciou nada por causa de Jesus. Então eu falei, por que você está pensando isso? Aí ele começou a falar assim, por exemplo, vê se você renuncia. Você parou de usar cocaína. A cocaína te fazia bem ou te fazia mal? Não. Não é renúncia, é livramento. Você parou de usar e beber. Bebida te faz bem? Não é renúncia, é livramento. Você parou de fumar. Fumar faz bem ou faz mal? É livramento. Parou de prostituir. Prostituir te faz bem ou te faz mal? O salário do pecado é o quê? Ele falou assim, agora olha a vida de Paulo. O cara era poliglota. Falava 4 idiomas. Da tribo de Benjamim. Estabilizado financeiramente. Moral com autoridades eclesiásticas, com autoridades políticas, reconhecido. Zeloso das escrituras. Chegava em qualquer culto de sábado, o nego ia dar uma oportunidade para Paulo pregar. E aí, quando ele conhece Jesus, o que ele fala? Tudo que eu tinha antes de Jesus, eu considero como bosta de cavalo. Aí eu falei assim, nossa, eu nunca renunciei nada. Nunca renunciei nada. Eu tive livramento. E aí eu fiquei em crise. Gente, eu preciso arrumar uma coisa boa na minha vida para eu dizer assim, Jesus, eu estou abrindo mão disso aqui por causa do Senhor. Porque até agora foi livramento. Foi graça. E acredite, depois da sua renúncia, é que vai ter um acesso à revelação. Então, o reino de Deus é tomado por esforço, por violência, renuncie coisas boas. Permitidas. Renuncie o sono. Vamos voltar a orar 3 horas da manhã? Isso, irmão. Paramos de orar, a igreja parou de orar 3 horas da manhã. Antigamente era tipo uma regra da igreja, lembra? Você convertia, já era ensinado. 3 horas da manhã, 3 horas da manhã. Hoje não. A gente não ora mais nem para trabalhar para o Senhor, cara. Já viu? Chega no culto, vai dançar, vai cantar. Chega, pega a bandeira, chega, pega o microfone, nem ora. Antigamente, como é que era? Chegava na igreja, servia todo mundo de joelho, dobrado, dependência. Não vou fazer para mim, vou fazer para ele. Ele tem que vir, senão as coisas não acontecem. Precisamos voltar, irmão. Voltar para o seu lugar. De verdade, nós precisamos voltar. Existe coisa que é religiosidade, existe coisa que é reverência. Orar a Deus antes de todas as coisas é reverência. Isso é reverência. E aí eu descobri que eu preciso renunciar a algumas coisas. E acredite, Carlos me falou isso, eu estou com isso no meu coração, e Deus começou a me pedir umas coisas que eu amo, que não é pecado. E eu estou assim, Deus me dá graça para abrir.
Mas eu sei. Se eu quiser, vai me levar a um lugar que eu nunca estive. Amém? Amém, irmão? Então vamos lá. Senão eu vou ter que falar um pouquinho semana que vem, fiz uma cidade bem. Mas vai ser bem raso, tá? Semana que vem. Semana que vem você água nos tornozelos. Estamos acabando. Vai lá na figura, só para a gente dar uma pincelada na figura aí. Na figura tem uma imagem aí. Não tem nem mais tempo também, já acabou. Estou olhando ali, falando mais. Mas valeu a pena o que eu falei? Amém, amém. De vez em quando Deus faz isso. Eu estou me policiando para não ser sempre, porque eu e isso é quase sempre. Mas hoje eu senti muito no meu espírito. Tem algo queimando dentro de mim esses dias, me consumindo. Ore para me consumir tudo. A figura ali. Aí. Era isso que vocês queriam fazer aquele dia, eu não estava olhando, né? Ali, ó. Isso aí já é dentro de um contexto de uma revelação mais completa. Você vai ver que ali está seguindo um triângulo do lado de fora e ao mesmo tempo ele inclina o lado de dentro. O Pai não é o quê? Olhando pelo lado de fora. O Pai não é o quê? O Filho não é o quê? O Espírito Santo não é o Pai. Agora, deles para dentro. O Pai é Deus. O Filho é Deus. E o Espírito Santo é Deus. Então está claro ali, irmão. Sim ou não? Um Deus central e 3 pessoas diferentes. Isso é uma das coisas que com certeza a gente vai botar muito muito na prova. Por quê? Porque a gente... isso vai cair, Vanessa. Isso vai cair, acredite, Vanessa. Talvez não tão fácil como está ali, mas vai cair. Vai ter um triângulo lá, tá? Então, só para a gente entender, para a gente finalizar ali, a gente precisa entender aquilo ali de forma correta. Amém? Porque olha como é sutil. Amém, gente? Para a gente finalizar. Estamos encerrando. Olha como é sutil. Vê se não é sutil. Deus é único. Ele é unido. Amém? Ele não é separado, como Deus. Então, lembra de uma das heresias que separavam? Ó, você pega aquela imagem, entende ela errada? O Pai pode ser que está na imagem de que agora? Do Filho, que estaria depois na imagem de quê? Do Espírito Santo. Isso já se tornaria uma heresia. Então é bom olhar para aquela imagem, porque com certeza a imagem não vai estar lá para te dar essa liga, mas se ela estiver gravada no seu coração, na sua mente, ela vai te ajudar diante de algumas questões que estarão lá. Amém? Então eu não vou, já deu horário, fica sobre seus pés. Não é saci não, né, gente? Não é saci não, né? Semana que vem temos prova. Olha para o teu irmão e fala assim: você vai hiper mega bem. Porque você vai estudar. Deixa eu falar uma coisa para você, de verdade. Não gere expectativa no resumo da semana que vem. Eu vou falar algumas coisas que eu não falei aqui, óbvio, né? Porque não deu tempo. Mas